O Dia Internacional da Mulher, celebrado anualmente em 8 de março, é uma data global dedicada a homenagear as conquistas sociais, econômicas, culturais e políticas das mulheres, enquanto reforça a luta por igualdade de gênero e direitos fundamentais. Reconhecido oficialmente pela Organização das Nações Unidas desde 1975, quando foi marcado pela primeira vez durante o Ano Internacional da Mulher, e proclamado como Dia das Nações Unidas pelos Direitos das Mulheres e pela Paz Internacional em 77, o 8 de março tem raízes no início do século XX, ligado aos movimentos operários e sufragistas. Em 1909, o Partido Socialista da América organizou o primeiro Dia Nacional da Mulher nos Estados Unidos para reivindicar direitos civis e o voto feminino. No ano seguinte, na Conferência Internacional de Mulheres Socialistas, em Copenhague, a ativista alemã Clara Zetkin propôs a criação de um Dia Internacional anual, ideia aprovada por unanimidade. O primeiro Dia Internacional da Mulher ocorreu em 1911, em países como Áustria, Dinamarca, Alemanha e Suíça, com manifestações que reuniram mais de 1 milhão de pessoas em defesa do sufrágio e de melhores condições de trabalho. Um evento marcante aconteceu em 8 de março de 1917, quando operárias em Petrogrado iniciaram greves por pão, paz e o fim da Primeira Guerra Mundial, contribuindo para o início da Revolução Russa. Vladimir Lenin oficializou a data em 1922, no contexto soviético, consolidando o 8 de março como referência global. O significado da data vai além de uma celebração. Representa a memória das lutas históricas contra a exploração laboral, a desigualdade salarial, a exclusão política e as violências estruturais que afetam as mulheres. Inicialmente focado em demandas por igualdade no trabalho e sufrágio, evoluiu para abarcar o combate ao machismo, à violência de gênero, à discriminação étnica e a garantia de participação plena na sociedade. Apesar dos avanços, muitas mulheres permaneceram apagadas na história, por décadas, suas contribuições minimizadas ou atribuídas a homens. Sister Rosetta Tharpe, conhecida como Godmother of Rock and Roll, pioneira que misturou gospel com guitarra elétrica nos anos 30 e 40, influenciou Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard e outros, mas só foi reconhecida póstumamente com a introdução ao Rock and Roll of Fame em 2018. Frida Kahlo, cuja obra revolucionária explorava identidade, dor e feminismo, foi por muito tempo vista principalmente como esposa de Diego Rivera, ofuscada pela fama dele, apesar de sua genialidade autônoma. Camille Claudel, escultora talentosa e assistente de Auguste Rodin, teve sua carreira destruída pelo relacionamento abusivo e terminou a vida internada, morrendo sem o reconhecimento merecido. Só recentemente ganhou um museu próprio na França. Ada Lovelace, filha de Lord Byron, é considerada a primeira programadora a escrever o primeiro algoritmo para a máquina analítica de Charles Babbage no século XIX, prevendo o potencial criativo dos computadores, mas sua visão foi subestimada por séculos. Hedy Lamarr, atriz de Hollywood, co-inventou o sistema de frequency hopping durante a Segunda Guerra Mundial, precursor do Wi-Fi, GPS e Bluetooth, mas sua patente de 42 foi ignorada até reconhecimento tardio nos anos 1990. Ainda hoje, as mulheres são invisibilizadas em múltiplas esferas. Relatórios como o World Inquiry Report 2026 mostram que elas ganham apenas 61% do que os homens por hora trabalhada. Mulheres continuam subrepresentadas em liderança, inovação e narrativas históricas, com desigualdades persistentes em renda, acesso a direitos e visibilidade. No mundo inteiro, as mulheres sofrem diversos tipos de violência que não atingem os homens e que, em sua grande maioria, são infringidas por homens que muitas vezes dizem ser em nome do amor. O 8 de março serve como lembrete de que a igualdade exige ações concretas para tornar visíveis e valorizadas as contribuições femininas em todos os campos e mostra que a luta das mulheres ainda está muito longe de ter um fim. Vamos começar com um filme de uma militante comunista nascida na Alemanha, mas naturalizada brasileira. Olga, filme dirigido por Jarmi Murjardim
e lançado em 2004, reconta a vida real de Olga Benário Prestes, uma jovem judia alemã nascida no início do século XX em uma família de classe média alta. Militante comunista desde a adolescência, Olga enfrenta perseguição policial na Alemanha e foge para Moscou, onde recebe treinamento militar e se torna agente da Internacional Comunista. Em 1934, a Cominter a envia ao Brasil com a missão de proteger e acompanhar Luiz Carlos Prestes, líder da intentona comunista de 1935. Durante a viagem e no convívio no Rio de Janeiro, surge um relacionamento intenso entre os dois, marcado por paixão e compromisso ideológico. Grávida de Prestes, Olga vive a efervescência da luta política, mas a revolta fracassada leva à prisão de ambos. Prestes é encarcerado no Brasil, enquanto Olga, estrangeira e judia, é deportada em 1937 para a Alemanha nazista, uma decisão do governo Vargas que a entrega diretamente ao regime de Hitler. Presa em Berlim e depois no campo de concentração de Haverbrunck, ela dá à luz a sua filha Anita em condições extremas de sofrimento. O filme acompanha sua trajetória de resistência, separação forçada da família e do amor, interrogatórios brutais e o destino trágico no extermínio nazista em 1942. A narrativa destaca a coragem inabalável de Olga, sua dedicação à causa revolucionária e o preço pago por sua ousadia como mulher em um mundo dominado por homens e ideologias autoritárias. Sua história, cheia de luta e sacrifício, sofreu tentativas de apagamento, reduzida muitas vezes a mera companheira de Prestes ou vítima passiva. Sua agenda política, intelectual e pessoal foi minimizada nas narrativas oficiais e populares. O filme resgata essa memória, expondo como as contribuições e os sofrimentos das mulheres como Olga foram sistematicamente invisibilizados, silenciando suas vozes em meio aos grandes eventos históricos do século XX. O próximo filme de hoje é Estrelas Além do Tempo, filme dirigido por Theodore Melfi e lançado em 2016, que reconta a história real de 3 matemáticas afro-americanas que trabalharam na NASA durante a corrida espacial dos anos 1960 em meio à segregação racial e à Guerra Fria. Ambientado principalmente em 61, na Virgínia, o longa acompanha essas mulheres brilhantes classificadas como computadores humanos em uma unidade segregada chamada West Area Computers, onde realizavam cálculos complexos manualmente, sem reconhecimento ou acesso igualitário. Katherine Johnson se destaca por sua excepcional habilidade matemática, sendo transferida para o grupo de elite que calculava trajetórias para o lançamento orbital de John Glenn, o primeiro americano a orbitar a Terra. Seus cálculos salvaram a missão e restauraram a confiança nacional. Dorothy Vaughan percebe a ameaça dos novos computadores IBM e aprende programação Fortran de forma autodidata, capacitando seu grupo de mulheres negras para a transição tecnológica e garantindo sua sobrevivência profissional. Mary Jackson luta para se formar engenheira, enfrentando barreiras educacionais impostas pela segregação, como a proibição de frequentar cursos em escolas brancas. O filme revela o cotidiano de humilhações, como banheiros separados a quilômetros de distância, cafeteiras exclusivas para pessoas de cor, promoções negadas e desconfiança constante em suas capacidades. Apesar disso, elas persistem com inteligência, determinação e solidariedade, contribuindo decisivamente para um dos maiores feitos da história americana. Suas trajetórias expõem o apagamento sistemático das contribuições de mulheres, especialmente negras, na ciência e na tecnologia, reduzidas a figuras secundárias ou invisíveis nas narrativas oficiais da conquista espacial. Suas vozes, talentos e sacrifícios foram silenciados por décadas, obscurecendo o papel essencial que desempenharam no sucesso do programa espacial e no avanço da igualdade. E a minha última escolha de hoje é o filme Radioactive, filme dirigido por Marjane Satrapi e lançado em 2019, contando a vida da cientista polonesa Marie Sklodowska-Curie. A história começa em 1934, quando Marie, já idosa, desmaia em seu laboratório em Paris, e enquanto é levada ao hospital, recorda momentos decisivos de sua existência.
Em 1893, como uma jovem imigrante determinada e frequentemente rejeitada por sua personalidade assertiva e pelo simples fato de ser mulher, ela enfrenta dificuldades para obter financiamento e espaço de pesquisa. Encontra então Pierre Curie, físico francês que compartilha sua paixão pela ciência e sua rebeldia contra as convenções acadêmicas. Os dois unem forças em um laboratório precário, apaixonam-se, casam-se e têm 2 filhas. Juntos isolam o polônio e o rádio, a partir de toneladas de minério de pechblenda, em um trabalho exaustivo e manual que revela radioatividade, termo cunhado por Marie. A descoberta rende o Prêmio Nobel de Física em 1903, mas Pierre morre tragicamente em 1906, atropelado por uma carroça. Viúva, Marie continua a pesquisa, obtém um segundo Nobel, desta vez em Química, em 1911, pelo isolamento do rádio puro. Enfrenta escândalos pessoais e o preconceito persistente na comunidade científica masculina, que questiona sua capacidade e tenta minimizar seu papel. O filme intercala vislumbres do futuro, usos médicos da radiação para tratar câncer, mas também a bomba atômica de Hiroshima, testes nucleares e o desastre de Chernobyl, mostrando o legado ambíguo de sua descoberta. A obra destaca a genialidade inabalável de Marie, sua luta contra o sexismo institucional e o custo pessoal de sua dedicação à ciência. Sua história sofreu tentativas sistemáticas de apagamento, frequentemente retratada apenas como assistente de Pierre ou como figura excêntrica. Sua liderança intelectual persistente e contribuições fundamentais foram subestimadas ou silenciadas das narrativas dominantes, invisibilizando o papel central de uma mulher que mudou para sempre a física, a química e a medicina moderna. Começando com Reivindicações dos Direitos das Mulheres, de Mary Wollstonecraft, publicado originalmente em 1792 e que permanece como um marco essencial no pensamento sobre igualdade de gênero. Mary Wollstonecraft, mãe de Mary Shelley, autora de Frankenstein, escreveu este tratado em resposta ao contexto revolucionário da França, onde os direitos humanos eram debatidos, mas as mulheres continuavam excluídas. No livro, ela defende que as mulheres possuem as mesmas capacidades racionais que os homens, e que a educação desigual as transforma em seres subordinados e limitados a papéis de ornamento ou dependência afetiva. Em vez de serem educadas para a razão, a virtude e o desenvolvimento intelectual, as mulheres recebiam uma formação superficial, focada em beleza, modéstia e obediência, o que as impedia de se tornarem companheiras verdadeiras dos homens e de contribuírem plenamente para a sociedade. Mary Wollstonecraft argumenta que essa negligência educacional gera infelicidade generalizada, enfraquece os laços familiares e retarda o progresso moral e intelectual coletivo. A obra denuncia como a sociedade, ao negar às mulheres o acesso pleno à razão e ao conhecimento, perpetua sua subordinação e as condena a uma existência restrita. Livro Reivindicações dos Direitos das Mulheres, autora Mary Wollstonecraft, editora Edipro. O próximo livro é de uma figura brasileira, Pagu. Dos Escombros de Pagu, um recorte biográfico de Patrícia Galvão, de Teresa Freire, reconstrói a trajetória intensa e muitas vezes trágica de Patrícia Galvão, conhecida como Pagu. Nascida em 1910 em uma família abastada do interior paulista, Pagu emergiu como uma figura brilhante no modernismo brasileiro, integrando o movimento antropofágico ao lado de Oswald de Andrade, com quem viveu um relacionamento marcante e encantando intelectuais como Raul Bopp. Sua inteligência afiada, beleza e ousadia a colocaram no centro da vida cultural e política de São Paulo nos anos 1920 e 1930. O livro, estruturado em 3 partes temáticas, em vez de uma linha cronológica rígida, dá voz à própria Pagu por meio de trechos de seu romance Parque Industrial, cartas, poemas e artigos jornalísticos. A narrativa acompanha a sua conversão ao comunismo, a militância combativa no Partido Comunista Brasileiro, as decepções com o stalinismo, o exílio na Argentina e na Europa, o retorno ao Brasil em 1935 e o período de prisão entre 35 e 40, marcado por repressão e sofrimento.
A autora revela uma mulher que viveu compaixão radical, desafiando normas de gênero e expectativas sociais, mas cujo legado sofreu tentativas sistemáticas de apagamento. Reduzida frequentemente a musa ou figura excêntrica, suas contribuições como escritora, jornalista, militante e intelectual foram minimizadas ou esquecidas em narrativas dominantes. A obra resgata esses fragmentos dos escombros da história, afirmando a relevância de Pagu como protagonista plena de sua própria existência e combatendo a invisibilidade imposta às histórias de mulheres que ousaram transgredir. Livro dos Escombros de Pagu, autora Teresa Freire, editora Senar. E vamos finalizar com o livro de Svetlana Alexievich, ganhadora de um Nobel. A Guerra Não Tem Rosto de Mulher reúne testemunhos de mulheres soviéticas que participaram da Segunda Guerra Mundial. Quase 1 milhão delas serviram no Exército Vermelho, atuando como atiradoras de elite, pilotas, enfermeiras, médicas, desarmadoras de minas, operadoras de armadilha antiaérea e partistas em ações de sabotagem atrás das linhas inimigas. Muitas dessas mulheres eram muito jovens, adolescentes ou recém-casadas, que deixaram famílias, estudos e vidas cotidianas para enfrentar a invasão nazista. A autora compõe o livro a partir de entrevistas realizadas ao longo dos anos, permitindo que essas vozes falem diretamente, sem mediação heróica convencional. Elas descrevem o frio extremo, a fome constante, a sujidade insuportável, o medo permanente da morte e a violência sexual sofrida, mas também o orgulho de lutar pela pátria, o aprendizado doloroso de matar e a angústia de ver companheiros morrerem. O relato não se concentra em batalhas épicas ou estratégias militares, mas na experiência humana íntima, o que sentiam ao manusear armas, ao carregar feridos, ao sobreviver ao horror diário. Essas memórias revelam uma guerra feminina distinta da narrativa masculina dominante. É menos sobre glória e mais sobre sofrimento silencioso, com corpo e emoções expostas. Durante décadas, essas histórias permaneceram caladas ou foram contadas segundo o cânone masculino, minimizando o papel das mulheres ou as reduzindo a figuras secundárias. Svetlana resgata essa memória silenciada, combatendo o apagamento sistemático que invisibilizou as contribuições e os traumas de centenas de milhares de mulheres, afirmando que a guerra, apesar de não ter rosto feminino na história oficial, foi vivida intensamente por elas em toda a sua brutalidade e humanidade. Livro A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, autora Svetlana Alexievich, editora Companhia das Letras. Gostou deste conteúdo? Então curte, comenta, compartilha e já se inscreve para não perder nenhum vídeo. E por hoje é isso. Até a próxima e beijos!